Pronto. Boa noite, boa tarde a todos. Hoje é o nosso terceiro Lectocinas. Estamos no dia 29 de abril de 2025 e é com muita alegria no coração que a gente vem hoje nesse nosso terceiro encontro festivo, que é o nosso último encontro. Então, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, porque não tinha como finalização melhor escolhida pela nossa querida Angélica, que coordenou todo esse projeto. Todo início de encontro, eu sempre agradeço a Angélica, porque eu acho que vocês devem imaginar, né? O trabalho que se tem pelos bastidores de poder preparar, por mais que ela já saiba, por mais que ela estude já há muitos anos a literatura, a obra machadiana, claro que ela reprepara tudo, né? Reprepara tudo para a gente. Então, Angélica, muito obrigada por você ter se disponibilizado para entregar no Lectocinas o projeto Meu Nome é Machado de Assis. Então, eu particularmente contei aqui que eu fiquei muito feliz, porque eu não me lembro de ter lido Machado de Assis, nem Obrigado na escola. Eu li José de Alencar, Machado de Assis, eu acho que não. E eu estou indo para o Brasil amanhã e quero comprar o Dom Casmurro com certeza e as outras obras também que nós lemos aqui em conjunto. Então, Angélica, vou deixar com você. Já coloca o slide ou você quer dar alguma palavrinha antes de eu começar a colocar os slides com a foto do nosso Machado de Assis? Primeiro eu quero, já que é a última reunião, né? Então quero falar, já falei isso, estou sempre falando isso, né? É um prazer poder falar do Machado de Assis, divulgar a obra dele, né? Poder publicizar o Machado de Assis, torná-lo mais democrático, né? Para todo mundo, mais pessoas possam conhecê-lo. E agradeço muito a você, Geisa. Eu não paro de falar isso com as pessoas. Você me deu um microfone, né? As coisas que eu fazia corpo a corpo com as pessoas eu pude fazer com um número maior de pessoas. Então, assim, te devo essa realização, né? É um projeto nosso. É um Um projeto projeto nosso. nosso, é um projeto É, nosso. eu quero lembrar vocês, a quem não comemorou a semana passada, que terça-feira passada, dia 23 de abril, foi o Dia Mundial do Livro. E esse ano é especial porque a Unesco, ela escolheu, cada ano a Unesco escolhe uma cidade para ser aquela que vai divulgar o mundo, divulgar livros, fazer trabalhos com relação aos livros. E esse ano escolheu o Rio de Janeiro. Então esse papel é nosso, gente, não é só porque é no Rio de Janeiro, é do Brasil esse ano, de divulgar literatura. Então eu até coloquei um fundo de uma biblioteca, um fundo no meu computador. E eu vou começar, então, fazendo uma homenagem ao o Dia do Livro, que foi a semana passada, com duas citações. Tem uma que é muito conhecida do Monteiro Lobato, que eu gosto demais, que Um País se faz com livros e com homens. E a outra, a gente vai ler. Vamos começar? Pode começar Vamos, a vamos lá, nossa vamos aí, lá. Feira Machado, depois a data da comemoração. Já que nós somos um clube do livro, né? Vamos. Machado, Agora acho que saiu direitinho. próxima. Dia Mundial do Livro. Pronto, com duas. Alguém quer ler, gente? Hoje você quer ler? Vamos lá. Um país se faz com homens e livros. Monteiro Ela Lobato. tá levando chinelo e tá levando pijama. Gente, eu pediria Tá para que levando... todas vocês colocassem no mudo o microfone de vocês, para que às vezes tem algum, né, pijama, alguma coisa que a gente começa, o filho pedindo alguma coisa, marido, e aí a gente não interrompe aqui, tá bom? Obrigada. Então, repetindo só a frase, um país se faz com homens e livros, Monteiro Lobato, e a Virginia Woolf. Às vezes penso que o paraíso deve ser uma leitura contínua e inesgotável. Então, eu escolhi essas duas porque elas dizem tudo, né? E essa frase da Virginia Woolf, tem alguns meses atrás eu tomei conhecimento dessa frase e assim, achei o máximo. E sempre pensei, um dia eu vou usá-la. Está sendo a oportunidade hoje de usar essa frase que é tão pertinente, né? Então, parabéns a todos nós leitores e esse é o papel nosso, né? Esse ano somos nós que devemos fazer muita propaganda e divulgar literatura. Podemos começar? Pronto. Então a gente vai começar com Dom Casmurro, que é um livro que foi publicado em 1990.
O Dom Casmurro é o livro mais conhecido do Machado de Assis, e assim como Memórias Póstumas, é um livro muito rico, né? Esse é um livro, para mim, o único problema desse livro é que ele tem um personagem que é a Capitu, que é um personagem tão sensacional, tão bem escrita, que infelizmente ela acaba roubando o livro. Você pode ver que as pessoas estão sempre falando, o Bentinho também, o Bentinho também é muito bem escrito, mas o livro, ele é muito maior do que os dois. E, infelizmente, eu acho realmente que a Capitu, ela rouba o livro. Mas o livro é muito bom. É, nesse livro, o Machado ele usa uma estratégia que, para a época, foi inédita, porque se a gente pegar esse livro e dividir em três partes, a gente vai ver que os dois primeiros terços do livro, né, as duas primeiras partes, o Machado está falando da infância e da adolescência dos dois, do, do Bentinho e da Capitu. E só na terceira parte do livro é que o enredo realmente começa. Você pode passar para o próximo slide, Geisa? Isso. Eu só queria voltar e falar que juntamente com Quincas Borbas e com Memórias Póstumas de Brás Cubas, esses três livros, eles formam a trilogia realista do Machado de Assis. Aí você pode continuar, Geisa? Vamos lá. Então, deixa eu continuar explicando. Muitíssimo interessante a gente cortar esse livro, partir esse livro em três partes. As duas primeiras partes é a adolescência e a infância dos dois, e só lá na terceira parte do livro que começa o romance dos dois, o enredo realmente do livro. Então, ele consegue escrever um romance realista sobre duas crianças sem cair, não é vulgar, não cai naquela coisa excessiva, porque são crianças. Então aqui fica aquele namorico de criança. O Machado, como ele é um mestre, como ele domina muito bem a pena dele, né, a escritura dele, ele não cai naquela coisa de ser, ele não passa dos limites. Realmente fica aquele amor, aquele namorico de criança, não cai em pornografia, não cai em pedofilia, por exemplo. Então, assim, ele realmente consegue fazer aquele namoricozinho de criança e ele utiliza esses dois primeiros textos do livro para fazer um preâmbulo da história. E lá nesse preâmbulo da história, ele vai contar por que que o Bentinho vai agir assim enquanto para vocês entender, para você, leitor, entender por que que a Capitu vai agir de tal maneira mais tarde e por que que o Bentinho vai agir de tal maneira mais tarde, eu vou contar a infância deles para vocês. Isso é muito interessante e isso foi uma coisa inédita para a época. A primeira citação que eu escolhi é a citação que vai explicar o porquê o autor, ou melhor, o narrador da história, autor-narrador, ele vai contar o porquê da alcunha dele, o porquê do nome Dom Casmurro, né? Quem é que vai ler? Você vai ler, Geis, a citação? Eu posso ler se alguém. Heralda, você quer ler para gente? Eu se consigo ler aqui. Vamos lá. Não consulte os dicionários. Casmurro não está aqui no sentido que lhe dão, mas no que ele pôs o vulgo de homem calado e metido consigo. Dom veio por ironia, para atribuir-me fumos de fidalgo. É, fumos, a palavra fumos quer dizer aspecto, aspecto, aparência, né? Então ele fala que Casmurro, ele já aconselha a gente, né, os leitores não procuraram no dicionário porque não está no dicionário, mas quer dizer uma pessoa uma tímida, muito fechada, né? E o dom foi para dar ares de aristocracia, né? Que ele colocou o dom. Uhum. E também tem uma coisa, ele não está aí nessa citação, não, mas na verdade o livro começa já explicando porque ele está em um trem e chega um poeta e pede para ele ler umas poesias. E ele não quer, o Machado, o autor, né, o Bentinho, ele não quer e está de mau humor. Aí o poeta vai, fica chateado, chama ele de Casmurro. E ele vai e adota esse nome de Casmurro, porque ele acha que casa muito bem com ele. Ele acha que.
E ele é assim, e ele é um personagem que desde o começo do livro já se vê que ele é uma pessoa calada, que ele é muito fechado. Até no relacionamento dele com a Capitu, de fundo de quintal, ele era assim. Muitas vezes, ao invés dele falar com a Capitu o que ele está pensando, ele se cala e não fala. Entendeu? Então ele assim sempre foi muito calado. Isso que eu até coloco que isso é uma chave de interpretação do texto, que a gente vai ver também que o Bentinho, o Bento e o Bentinho, ele sempre fica calado, ele sempre deixa a Capitu agir. Ele pensa muito, mas fala pouco. Isso não é bom, né? Às vezes é bom exteriorizar o que você está pensando. Uhum. É, esse livro é um livro que tem, o fim dele é bem triste e ele tem uma semelhança muito grande com Memórias Póstumas de Brás Cubas, porque o início do livro é com o Dom Casmurro, do Dom Casmurro, é o Bento já crescido, falando para a gente que ele vai contar para nós como foi a vida dele em criança, né? Aí ele volta lá no nascimento dele, na sua primeira infância. Tá. E o Bentinho, ele começa grande querendo voltar a ser criança, né? E ele vai contar para nós agora, nessa próxima citação, o porquê que ele está escrevendo esse livro. Vivo É, só. Ai, perdão, perdão, pensei que já pode fosse para fazer, eu. gente, pode fazer a próxima citação. Pode fazer. Vivo só com um criado. A casa em que moro é própria. Fila construir de propósito, levado de um desejo tão particular que me vexa imprimi-lo. Mas vá lá. Um dia, há bastante anos, lembrou-me reproduzir no Engenho Novo a casa em que me criei na antiga rua de Mata-Cavalos, dando-lhe o mesmo aspecto e economia daquela outra, que desapareceu. Construtor e pintor entenderam bem as indicações que lhes fiz. É o mesmo prédio assobradado, três janelas de frente, varanda ao fundo, as mesmas alcovas e salas. Então, ele explica para a gente que ele escreve o livro para recordar o passado dele. Ele está bem nostálgico quando ele está escrevendo esse livro. Ele é, ele explica para os pedreiros, né, para o mestre de obra e tal, como que ele quer a casa. Ele quer a casa exatamente como que era a casa onde ele morou quando ele era criança. Então, ele está revivendo a infância, tem uma nostalgia, tem uma melancolia nessa construção dessa casa que é de realmente a intenção de rememorar o passado. Gente, quando ele, no fim do Dom Casmurro, tá todo mundo morto e só o Bento tá vivo. A Capitu já morreu. A gente vai falar depois dos personagens, né? O Escobar já morreu. O filho deles, o filho que eles tiveram, o Capitu e o Bento, né? Tiveram juntos, o Ezequiel já morreu. Sem contar, assim, todas as pessoas que eram adultas, né? Os pais, os avós, os tios que estavam vivos, que já morreram também, né? Então você tem o Bento percorrendo toda a vida dele e chegando ao final dela sozinho. Isso se passa com Quincas Bobas, para quem lê o livro. Isso se passa com Brás Cubas. A gente lembra que no último livro, no último encontro, a gente leu Brás Cubas, né? Ele morre e depois conta o livro. Então, se passa com ele. Se passa com outros personagens também. E se passa um outro personagem que isso acontece é com no livro Helena, que o Machado fala que é o romance que ele mais gosta. O pai do Helena, o Salvador, também termina a vida sozinho. Então, isso a gente pode concluir que é um estilo do Machado. O Machado gosta muito de escrever esses personagens que terminam a vida sozinho, né? Não sei se ele viveu isso, se ele teve pessoas assim na vida dele, mas é uma constante na escrita dele esse tipo de personagem, né? Que acaba a vida sozinho, solitário. Bom, depois de entender o porquê do nome do livro, que é Dom Casmurro, e depois entender o porquê que ele escreveu o livro, a gente pode começar a dar o pontapé inicial, então, no enredo, né? Na história do livro. O livro começa realmente com a história com uma denúncia que é feita. O José Dias é um agregado que mora na casa da família do Bentinho. Esse é um outro personagem também que é bem comum na escrita do Machado de Assis. Sempre uma família tem um agregado, né?
E esse agregado, José Dias, ele quer separar o casal. Eles são novinhos, tem, a Capitu tem 14 e o Bentinho tem 15 anos. E ele quer separar o casal, porque ele não gosta da Capitu. A gente vai entender, nós vamos entender mais tarde por que ele não gosta da Capitu. E ele faz uma coisa, ele relembra a Dona Glória é a mãe do Bentinho, relembra a Dona Glória uma promessa que ela tinha feito, porque ela teve um primeiro filho que nasceu morto. E ela fez uma promessa que, quando ela engravidou, ficou grávida do Bentinho, que se ele nascesse, ela daria ele para a igreja, faria ele fazer o seminário. E ela esqueceu dessa promessa. E vai, e esse José Dias lembra para ela lembra a mãe do Bentinho que ela ficou de mandar ele para o seminário. O Bentinho ouve isso. Então, na próxima citação, a gente vai ver como que se passa essa história e como que nós vamos introduzir a Capitu agora, né? A gente vai ver como que a Capitu era inteligente, como que ela era perspicaz e como ela era... É, a gente vai entender. Depois eu explico melhor. Quem pode ler a próxima citação? Citação 3. Eu leio. A Geisa lê uma, eu leio, vou intercalando. Você acha? Pode ser? Claro. Se alguém mais quiser ler, só avisa, que aí eu não entro e a pessoa entra, tá bom? Heralda, manda bala. Vocês estão jogando siso? Era o pai de Capitu, que estava à porta dos fundos, ao pé da mulher. Soltamos as mãos depressa e ficamos atrapalhados. Capitu foi ao muro e, com o prego, disfarçadamente, apagou os nossos nomes escritos. Pádua saiu ao quintal a ver o que era, mas já a filha tinha começado outra coisa. Um perfil que disse ser o retrato dele, e tanto podia ser dele como o da mãe. Pelo rir era o essencial. Pois então, eles estão lá no terreiro, eles ficaram de namorinho lá no terreiro, né? Sempre faziam isso, a Capitu e o Bentinho. E quando o pai dela, Siso, esqueci de explicar, o jogo Siso é aquele jogo que a gente jogava quando criança, uma pessoa fica olhando de frente para outra, sérios, até que quem ri primeiro perde o jogo. Então era isso que ela fala que eles estão jogando, mas eles não estão, eles estão de namorinho lá fora. Ela até escreve dentro no muro, Capitolina e Bentinho. E quando o pai dela aparece, ela dissimula tudo. Ela fala: Não, nós estamos brincando de outra coisa. Ela até faz o pai dela rir. Então, essa é uma citação para provar como que ela consegue sair fora das situações, né? Ela é bem esperta. Aos 14 anos, ela é bem esperta, a Capitu. Então, o José Dias, na próxima citação, vai ser o José Dias, ele vai cravar uma definição da Capitu, e definição é uma definição que vai nos perseguir enquanto leitores ao longo do livro. E é uma definição chave, e a gente fica com essa definição martelando na cabeça da gente o livro todo. E muitas pessoas, eu mesmo estou sempre citando essa citação porque eu acho ela maravilhosa, como que ele fala da Capitu. Aí, alguém pode ler a próxima citação? Eu posso. Oi, Amália, com você. Oi, Ah, então tá chegou! bom. A gente Pádua não é de todo má. Capitu, apesar daqueles olhos que o diabo lhe deu, você já reparou nos olhos dela? São assim de cigana oblíqua e dissimulada. Pois então, é, é muito importante, é crucial para a gente que seja o José Dias que faça essa definição, né? Os olhos dela, já reparou nos olhos dela? São assim de cigana, oblíqua e dissimulada. E por que que é importante que seja o José Dias? José Dias ele é uma pessoa inteligente, ele é esperto, ele é vivido, ele já foi para a Europa, ele lê livros e o mais importante, ele consegue entender as coisas e, sobretudo, as segundas intenções, até mesmo porque ele é cheio de segundas intenções. Ele é aquele agregado que está na casa do
Bentinho, ele gosta das pessoas, ele quer ajudar as pessoas, mas ele está sempre também tirando proveito. Ele não é mau, ele quer fazer o bem, mas ele sempre ganha alguma coisa com isso, né? Então, é importante porque, como ele tem segundas intenções, ele sabe ler as pessoas que têm segundas intenções. Eu até Hum, escrevi aqui, né? Que lá em Minas Gerais tem um ditado, eu venho de Minas, né? E minha mãe sempre falava muito isso também. Um tatu cheira o outro. Um tatu cheira o outro, né? Então, o quê? Ele tem segundas intenções, ele entende também que ela tem segundas intenções. Então, tudo, ele é muito bom, ele faz as coisas para ajudar as pessoas, mas sempre coloca um ganho pessoal. Um ganho pessoal, ele também sempre ganha alguma coisa. E ele fala, né? Já reparou nos olhos dela? São assim, de cigana, oblíqua e dissimulada. De cigana, ou seja, não é o olhar da Capitu que é oblíquo. É o olhar da Capitu que é de cigana oblíqua. O hum, adjetivo oblíquo, eu até coloquei aí, né? No sentido literal, quer dizer uma coisa que não é inclinada, que é de lado, né? Mas no sentido figurado, que é o que é usado no livro, é aquela pessoa que disfarça os sentimentos, é aquela pessoa que não é sincera, que é dissimulada. E ele fala, né? É o olhar de cigana oblíqua dissimulada. Os ciganos, no mundo todo, eles são vistos como pessoas interesseiras, trapaceiras, malandro, espertas, infiéis. E a mulher cigana tem toda aquela áurea, né, de mulher bonita, de mulher sensual, de intriga, e ele vai e coloca isso tudo na personagem Capitu, que é, para ele, é uma pessoa dissimulada, né? E a Capitu, ela tem muito essa coisa de ser dissimulada, assim, de sempre querer uma coisa, mas está fingindo que quer outra. Tem um momento no livro que depois que eles... a gente tem que entender que a família do Bentinho era a família rica e a família dela, apesar deles serem vizinhos, a família dela era pobre e a dele muito rica. No final do livro, todo mundo sabe do livro que eles conseguem se casar e tal. Quando eles casam e voltam de lua de mel, a Capitu, ela insiste com o Bentinho que ela quer visitar os pais. Vamos lá, o Bentinho não queria ir. Mas, na verdade, o que ela queria é que todo mundo a visse casada. Entendeu? Mas ela falou com ele o quê? Nós temos que ver a nossa família, temos que ver nossos pais. Quer dizer assim, aquela coisa de sempre conseguir levá-lo para onde ela queria. Isso tudo é o Machado colocando na cabeça da gente ideias, né, sobre quem era a Capitu. Tem uma outra história que se passa no livro, depois que você vai ver essa citação, Geisa, continua na outra, na 4 ainda, que eu estou falando ainda de como, da situação dela ter os olhos de cigana oblíqua e dissimulada. No começo, tem um momento no livro, naquela época, naquele momento em que José Dias vai lembrar a mãe do Bentinho que ela tem que mandá-lo para o seminário pela promessa que ela fez. Mas o José Dias, como eu já disse, tudo isso para separar os dois. Ele via na Capitu uma pessoa dissimulada que poderia atrapalhar os próprios projetos dele, né? Então, não é nada porque ele estava querendo ajudar a mãe do Bentinho, era porque ele estava preocupado com ele mesmo. Então, tem um momento, quando o Bentinho ou fica sabendo que ele vai ter que ir para o seminário, ele vai contar isso para a Capitu. E a Capitu, ela recebe essa notícia com uma frieza total. Ao mesmo tempo que ela consegue se irar e xingar a mãe do Bentinho, ela fala: Ah, a sua mãe é uma beata, é uma carola, é uma papa-missas. Ao mesmo tempo que ela grita assim, ela consegue guardar uma frieza de raciocínio, né? Então, ela dá vazão ao emocional, mas o racional ela consegue segurar. E ao mesmo tempo que ela está passando, tá nervosa por causa disso, ela começa já a pensar num estratagema para evitar que o Bentinho vá para o seminário. Aí tem uma conversa entre os dois que o Bentinho fala assim: Ah, eu não vou, mesmo que a minha mãe queira, eu não vou. Ela vai e fala: Você vai. Não, eu não vou. Ela: Você vai, porque você é frouxo, eu te conheço, na minha frente você está falando que você não vai, mas na hora que ela te apertar, você vai. Então. É muito interessante observar essa cena porque a Capitu, ela tem 14 anos quando isso acontece, hein?
Ela consegue destrinchar a personalidade da mãe do Bentinho, porque ela fala, ah, é uma Beata, é uma Carola, é uma Papa Anjo. Ela consegue destrinchar a personalidade da mãe do Bentinho. Ela consegue perceber que é o José Dias que está por trás, que está tramando tudo. E também ela consegue já ver já que o Bentinho é um frouxo. E ele é frouxo mesmo, né, gente? Então, assim, e ela faz um exercício imaginativo do futuro. Ela sabe que ele está falando que não vai na frente dela, mas que na hora que a coisa apertasse, ele ia ceder, porque ele é frouxo, né? Então, ela fala: você pode falar que você gosta de mim, mas na hora você vai, porque eu te conheço, você é frouxo. Então, aos 14 anos de idade, ela conseguiu analisar todos os cenários e ela conseguiu saber exatamente o que ia acontecer. E aí, realmente, isso que acontece. Na hora H, ele cede. Então, a Capitua realmente ela é bem precoce e bem inteligente. O que acontece depois? O livro vai avançar, o Bentinho vai para o seminário, lá ele vai conhecer um amigão dele, que é o Ezequiel, ele se chama Ezequiel de Souza Escobar. Vai conhecer o Escobar, que se torna seu melhor amigo e também um confidente. O Escobar era um seminarista também sem vocação, assim como ele, né? E é o Escobar, juntamente com o José Dias, que vai conseguir tirar o Bentinho dessa situação. Porque como a mãe do Bentinho tinha prometido tornar o Bentinho padre, mandar para o seminário, o que que eles fazem? Eles falam com a mãe dele o seguinte: ele já foi para o seminário, agora o que a senhora pode fazer é pegar um menino pobre e pagar os estudos dele para ele virar padre. Aí ela vai e aceita, porque também ela não queria que o filho dele fosse padre. Então ela vai, ele consegue sair do seminário. A mãe dele adota, pega um menino pobre e coloca no seminário, e esse menino se torna é, padre. Ele sai do seminário, vai para São Paulo, faz direito, termina o estudo de direito, volta, casa com a Capitu. A Capitu tem um filho e eles dão o nome do filho deles de Escobar, o mesmo nome do melhor amigo do Bentinho. E o livro vai para frente, chega um momento que o Escobar, ele morre. Ele morre numa ressaca. Apesar dele ser um exímio nadador, ele morre no mar. Quem não sabe, ressaca é quando o mar sobe muito, né? E as ondas ficam muito selvagens, intensas, e quem está no mar nessa hora acaba morrendo. E foi o caso do Escobar. E lá onde começa o fim, né, da relação dos dois, é justamente no enterro do Escobar. Porque o Bentinho, ele sempre foi ciumento, mas o ciúme ficou doentio foi depois da morte do Escobar, porque todo mundo foi pego de surpresa com a morte do Escobar e todo mundo está no enterro, está chorando e tal. A Capitu tá chorando também porque eles se tornam amigos. Amigos, assim, eu não contei para vocês, mas quem leu o livro sabe, quem leu o resumo também sabe. O Escobar casa com a melhor amiga da Capitu e eles viram aquele casais de amigos, de passear junto, de estar almoçando sempre junto, estar se vendo junto, ir no teatro junto, são bem próximos. E o Escobar acaba sendo padrinho do filho deles, e eles dão o nome do Escobar para os filhos, Ezequiel, né? Para os filhos e tal. E é no enterro que começa o ciúme do Escobar. Próxima citação. é, Alguém pode ler a próxima Posso citação? ler? Pode. Pois até os defuntos, nem os mortos escapam aos seus ciúmes. Então, no enterro mesmo do Escobar, ele começa a perguntar para ela por que que ela estava chorando diferente dos outros. Ela estava chorando igual todo mundo, mas ele cismou que estava chorando porque o amante dela tinha morrido. Teve um declique na vida, virou uma chave na cabeça do Bentinho no enterro do Escobar. E aí ele começa realmente a ter. Ficou louco de ciúme da Captou. Capitu. A próxima citação, as próximas, eu coloquei algumas partes, as seis. Ah, tá. Eu esqueci de falar uma coisa, eu falei que o Escobar morreu numa ressaca.
E tem um capítulo no livro, até anotei aqui qual que é o número do capítulo, o capítulo 32, que se chama Olhos de Ressaca, onde o Bentinho fala muito dos olhos da Capitu e fala que ela tem olhos de ressaca. E eu achei interessante que depois o Escobar morre também numa ressaca. Eu imagino que ela devia ter olhos assim misteriosos, intrigantes, porque todo mundo fala desses olhos da Capitu. Por isso eu coloquei essa citação sobre os olhos da Capitu. Alguém está disposto a ler? Esse daí eu vou ler porque eu me apaixonei mais pela Capitu do que pelo Bentinho. Então, deixa eu ler os olhos da Capitu. Aqueles olhos de Capitu. Não me acode imagem capaz de dizer, sem quebra da dignidade e do estilo, o que eles foram e me fizeram. Olhos de ressaca? Vá de ressaca. É o que me dá a ideia daquela feição nova. Trazia eu não sei que fluido misterioso e energético, uma força que arrastava para dentro, como a vaga que se retira da praia nos dias de ressaca. Bonita, né, a definição, né? Eu acho lindo que ele fala dos olhos da Capitu. Então, a próxima citar, eu coloquei alguns pedaços de isso aqui são indícios, são as provas que o Bentinho tem, que ele reuniu de que a irmã, de que a Capitu traía ele. Então, entre os parênteses estão as citações. Vocês podem ler as citações? A sétima citação. Ah, Alguém se dispõe a ler a próxima citação? Vou ler. está muito pequeno. Ah, Vou tá. ler. Eu estou enxergando. Tá, vai Ah, lá, tá. Amália. É, tá pequeno, mas está dando. Escobar, Escobar já havia traído a esposa. Em tempo ouvi falar de uma aventura do marido, negócio de teatro. Não sei não sei que atriz ou bailarina. Capitu recebia Escobar em casa quando Bentinho não estava. Cena quando Capitu diz que está doente e insiste para Bento ir ao teatro sozinho. Ele vai, mas ao fim do primeiro ato desiste da peça e volta para casa. Dá de cara com um amigo. Encontrei Escobar, à porta do corredor. O pequeno Ezequiel trazia naturalmente os pés e os olhos de Escobar. Era também o pequeno de personalidade agressiva, diferente de Bento e Capitu. Não sai a nós, que gostamos da paz, e semelhante a Escobar. É preciso nadar bem como eu e ter estes pulmões, disse ele, batendo no peito. E estes braços, a palpa. Pois então, o Bentinho, ele fala, né, que ouviu falar que uma vez o Escobar traiu a esposa. Teve essa história do teatro, que uma vez ela insiste para que ele vá ao teatro, e quando ele chega em casa, o Escobar está na porta. Ele cisma também, ele colocou na cabeça. Gente, eu tenho uma antipatia desse Bentinho, se vocês soubessem. Vocês estão percebendo? Eu tenho antipatia desse Bentinho. Bom. Ele cisma que o menino parece muito com o Escobar. O menino é bom É bom nadador. nadador. O menino é bom nadador, mas não quer dizer que ele é filho do Escobar, né? E tem um momento também até a Capitu fala, né? Ah, ele é meio briguento. Não é como nós que somos pessoas de calmas e tal. Isso aí são as provas que ele reuniu para provar na cabeça dele que a Capitu traiu ele, né? Bom. Ah, tá. Tem um capítulo que é o capítulo 83 que se chama O Retrato. O Machado, ele vai semeando possibilidades no livro, assim, sabe? E esse capítulo eu fiz questão de colocar porque ele é muito importante, porque ele diz muita coisa que ele diz. Nesse momento é o seguinte: eles ainda não estão casados, o Bentinho e a Capitu. Eles são adolescentes, ele está no seminário. Ele vai visitar a mãe no final de semana e a Capitu não encontra a Capitu, porque eles moravam, eram vizinhos, né? É, A Capitu, vamos pedir. Ah, ok, já fechamos o microfone. Obrigada, Leda. Desculpa, Angélica, continua aí. tá. Então, tá, ótimo. Eu também ia pedir, eu ia parar, eu parei por isso por causa do barulho. É, então, ele chega em casa, na casa da mãe dele, não vê a Capitu, a mãe dele fala: Olha, a Sancha, que é a melhor amiga da Capitu, está doente.
você pode ir lá visitá-la. Aí ele vai lá na casa da amiga visitar a Capitu, que está tomando conta da melhor amiga. E essa Sancha, ela vai casar com o Escobar. É a melhor amiga da Capitu, que vai casar com o melhor amigo do Bentinho mais tarde. E chegando na casa da Sancha, tem um retrato da mãe da Sancha na parede da sala. O pai dela fala assim, fala pro Bentinho, né? Com quem que você acha que ela parece? Aí o Bentinho fala, parece com a Capitu. Aparece a mãe da Sancha praticamente a sósia da Capitu, né? Então o Machado coloca isso na história para falar o quê? Para falar para nós, leitores, que sósias existem. As pessoas podem se parecer mesmo sem ter laços sanguíneos, mesmo sem ser da mesma família, né? Então, quem é que pode ler a próxima citação? Posso ler? Pode, Pode Nina. ir. Também achava que as feições eram semelhantes, a testa principalmente e os olhos. Quanto ao gênio, pareciam irmãs. Finalmente, até a amizade que ela tem, a Sanchinha, na vida há dessas semelhanças assim esquisitas. Pois então, aí o pai dela fala, né, o pai da Sancha, que na vida há dessas semelhanças assim esquisitas. É lógico que não foi colocado por acaso. O Machado colocou isso para a gente pensar, né? O menino pode até parecer com o Escobar, igual ele fala, tem coisas que parecem, mas não são. Pode ter um temperamento, porque nessa citação aí, o pai da Sancha fala que até o gênio da mãe da Sancha é o mesmo que o da Capitu. Ela parece fisicamente com a Capitu, ela tem o gênio da Capitu e é super amiga e a Capitu é super amiga dela. Então, assim, coincidências na vida acontecem, né? Semelhanças esquisitas acontecem. Bom, e os sósias existem, né, gente? A gente já viu tanta vez na televisão pessoas que um tá na Europa, hoje, outro tá na América do Sul, sei lá, tá na Ásia e são idênticas. Isso existe, né? Bom, a próxima citação vai falar de uma tentativa de suicídio. Aqui, o Ezequiel, o filho da Capitu e do Bentinho, vai salvar o Bentinho de uma morte por suicídio. É, esse Bentinho, aqui a gente tem o Bentinho que já está adulto, ele chega no fim do livro, tendo conquistado tudo o que ele queria, né? Que era como ele mesmo dizia, né? Os braços da dona Capitolina. Mas ele arde de ciúmes, ele perde um amigo, ele perde a esposa, ele perde até o convívio do filho e quase perde a si mesmo, porque esse infeliz do Bentinho ele tinha comprado um veneno para dar para uns cachorros dos vizinhos da rua que estavam fazendo muito barulho, latindo demais. Ele não toma, ele não tem coragem de matar os cachorros, mas ele tenta se suicidar por causa de ciúme. O ciúme que ele colocou na cabeça, que ele fez a história toda na cabeça dele, ele quer se matar. O filho dele vai e entra no escritório na hora que ele estava quase tomando café. Quem é que Travou? Travou, né? Voltou? Travou. Não, tá travado a Angélica. A Angélica está travada, a Amália também estava travada, travou a Angélica. Agora eu Meu tô, Deus. beleza. Agora a Amália voltou e a Angélica também. Maravilha, Eu tá. parei onde, gente? Que Tava mandando a gente escolher alguém para ler. Ah, Claudinha, tá você pode bom. ler para a Eu gente a posso ler citação? também. Posso ler, ok. O meu plano foi esperar o café, dissolver nele a droga e ingeri-la. Quando ia beber, cogitei que não seria melhor esperar que Capitu e o filho saíssem para a missa. Ouvi a voz de Ezequiel no corredor, vi-o entrar e correr a mim bradando: Papai, papai! Fez-me recuar até dar de costas na estante. Pois então, ele ia se suicidar, gente, por causa do ciúme que ele cismou que a mulher dele tinha um caso. Ao invés de falar, gente, isso é um problema as pessoas que não falam. Eu até anotei aqui. Vocês lembram no Memórias Póstumas que ele fala: cuidado, leitor, com uma ideia fixa. Eu morri por causa de uma ideia fixa.
Ai de ti, leitor de uma ideia fixa, antes uma trave no olho. Eu não esqueço essa frase, gente. O Bentinho, ele tinha uma ideia fixa. Ele cismou que a Capitu traía ele. E o cara queria morrer, gente. Eu tenho antipatia desse Bentinho, que vocês... Eu morro de dó da Capitu e tenho muita raiva dele. E depois o que acontece dessa história? Chega um momento mais tarde que eles viajam todos para Suíça e vem para a Suíça e com a Capitu e o Ezequiel e o Bentinho. O Bentinho muito chato, volta para o Brasil, deixa a Capitu na Suíça junto com o Ezequiel, filho deles. Chega um momento, bem mais tarde, o Ezequiel volta para o Brasil para visitar o pai, mas quando ele pega o navio para voltar para a Suíça, ele trabalhava como diplomata, com diplomacia, uma coisa assim, o Ezequiel. Ele pega uma febre tifoide e morre dentro do navio, e a Capitu também morre. Então, assim, todo mundo vai morrendo, né, no livro. E a história termina assim, ele sozinho, e lá ele volta para construir a casa, né? Aí a gente volta lá para o começo, gente, onde ele está construindo a casa, pedindo para os pedreiros construir a casa da infância dele para ele rememorar a, a infância dele. É assim que termina o livro. A próxima citação, que é a 10ª, é o seguinte. é, Pronto. Eu estou fazendo um curso que se chama, com um professor lá de Brasília, que se chama Imersão na Literatura Brasileira. E o professor, ele é um erudito, o curso é maravilhoso, e chega uma parte do curso, eu estou no meio do curso, chega numa parte do curso que ele vai falar do Dom Casmurro. Lógico que ele vai falar de Machado de Assis, né? A gente começa lá com o Gregório. Travou. Travou para vocês também, gente? Ou só para mim? A Sim, travou. Angélica. Angélica Travou. voltando. Vamos ver se a Angélica volta. Ela comentando a frase do professor no curso que ela está fazendo, do Só Fernando ela que Mé. trava, né? É só Rony ela, de Matos, repente. Castro Ah, voltou. Alves. Tá. É, Travou de novo. caiu. Ela caiu. Ela caiu. Eu vou fazer o seguinte: eu só vou ler a citação e ela deve estar entrando daqui a pouquinho. Aninha, se você puder, depois você abre a porta para a Angélica aí, porque ela deve estar voltando. Ah, Então eu só vou Voltei, ler. Voltou? Ah, ela não Voltou. caiu, não, ela está aqui. É, tô aqui. acho Ô, que. gente, me É, desculpa, eu não sei o que aconteceu com a minha internet. o sinal hoje deve estar meio fraquinho. Eu ia ler, eu ia começar a ler a frase. Você estava falando sobre, então, sobre esse curso legal que você está fazendo, e que você está no meio do curso e. O professor falou do Machado de Assis e eu anotei o que ele falou porque eu acho essa frase assim sublime, essa frase sublime. Então é por isso que eu peguei e estou reproduzindo para vocês essa frase que ele falou. E eu mesmo quero ter o prazer de ler, porque ele falou o que eu queria ter falado do Machado de Assis, tá bom? Então eu mesmo, Uhum. todo mundo está me ouvindo? Aham, Sim, aham. Ah, Sim. sim. olha o drama. Dom Casmurro não importa quanto a Bentinho e Capitu, mas sim quanto a mim e a você, leitor que é tocado ou não pela filosofia que nos é própria ao ter a grandeza de se deixar engrandecer pela prosa do nosso maior romancista. Ler Machado de Assis é ter a oportunidade de se confrontar com o potencial humano de se alegrar e mesmo se desgraçar com o que é belo. Eu acho essa Bonito. frase maravilhosa, porque às vezes, até nos personagens tristes, depressivos como o Brentinho, você aprende. Mesmo se ele é um personagem que está se desgraçando, quem destrói a vida dele é ele mesmo que destrói a vida dele. Mas isso a gente pode tirar lições disso. Não pode? Aprender a não ter uma ideia fixa, por exemplo, né? As edições, por exemplo, as edições humanas, a teoria das edições humanas do Brás Cubas, né? É muito interessante. Será que a cada edição, cada época da vida da gente, nós somos pessoas melhores ou nós ficamos parados no tempo? Então, eu acho muito lindo quando ele fala se alegrar é o nosso papel, leitor, de se deixar alegrar e mesmo se desgraçar com o que é belo. Então.
É isso que eu queria falar. Chegamos quase ao fim. Eu só quero provar para você. Ai, eu tô, não sei, tô com medo de sair, de mexer aqui e sair do lugar e me desconectar. A próxima citação é o seguinte: não é nenhuma citação. Muitos estudiosos do Machado de Assis acreditam que o livro dele, que é o primeiro livro dele, o Ressurreição, é o primeiro romance dele que ele escreveu. Tá aqui o Ressurreição, tá aqui na minha frente o Ressurreição. O Félix, é a história do Félix com a Lívia. Muitos estudiosos falam que o Félix é um embrião do Bentinho, que ele é o protótipo do Bentinho. E é mesmo porque ele é chato, ciumento, e eu coloquei um resumozinho aí para ver se alguém gostaria de ler, para provar que realmente ele é esse primeiro livro do Machado de Assis já é realmente E, é um futuro Bentinho. O Félix é um personagem linear, ele não é profundo, ele não tem as camadas que o Bentinho tem, mas dá para ver que ele realmente é um protótipo do Bentinho. Alguém poderia ler? e eu posso ler Perfeito. a Ressurreição. É a história de um casamento bom para todos, que não se realiza devido aos ciúmes infundados do noivo. Dr. Félix é médico que vivia sem trabalhar, honesto, fraco e desconfiado em relação ao amor. Apaixona-se por Lívia, mas não consegue se aproximar confiante. Não, não, é que está ruim minha tela. Talvez seja incapaz de fazer a amada feliz e transfere para essas suas frustrações. Lívia é viúva, bonita e sedutora. Tem um filho chamado Luiz e mostra no final a maturidade da certeza. E mesmo se dilacerando, prova que para amar tem que ter maturidade. Pois então, ele não casa com ela, eles marcam o casamento e ele desiste do casamento, passa maior vergonha nela, porque ele tinha ciúme demais dela, né? E o próximo slide é esse livro aqui, é o Otelo do Shakespeare, tá aqui na minha frente, dá para ver? Não dá para ver direito? Não dá para ver muito não. É, foi inspirado, é óbvio que o Bentinho também foi inspirado em Otelo, do Shakespeare, porque o Otelo, né, o Mouro de Veneza, ele mata a Desdémona por outro infeliz também, por causa de um lenço que o Iago, invejoso, para quem conhece a peça, né, o Iago faz uma trama lá e pega um lenço que ele deu para que o Otelo tinha dado para Desdémona, né? Ele faz uma trama lá, e eu sei que o Otelo mata a Desdémona, e ele morria de ciúme dela também. E se suicida depois. Então, aliás, existe um escritor que escreve sobre o Dom Casmurro, e o subtítulo é O Otelo Brasileiro, o livro. Então, alguém pode ler o resumo do Otelo que eu coloquei aí? Eu posso? Posso? Pode. Ué, pode? Tragédia de Otelo, o Mouro de Veneza. É a história de um amor envenenado pelo ciúme. Começa em Veneza e conta desde a ascensão de Otelo ao posto de general e espécie de governador do Chipre, terra a qual protegera de invasão turca, até o trágico assassinato de Desdémona, sua esposa, cometido pelo próprio Otelo. Pois é, e depois ele se arrepende e se suicida. E pronto, gente, esse era o último slide. E agora é. Ah, tá. Alguém pode ler essa última aí, que é do meu professor lá de Brasília também. Eu tô que copio as frases dele. Eu vou ler então, do Fernando Pode. Melo. Machado é indiscutivelmente o maior autor brasileiro, o maior romancista que tivemos. Não tem como discutir este tema, apenas ler e comprovar tudo aquilo que pode ser comprovado em qualquer grande romance dele, Fernando Melo. Pronto. E assim terminamos com uma mesa redonda para debater sobre Machado de Assis. Que delícia! Deixa eu stop share aqui para voltar com todos nós aqui. Quando você falou sobre o autor, Angélica, sobre o livro, O Otelo Brasileiro de Dom Casmurro, é o da Ellen Cadwell.
Caldwell. Não, é um escritor brasileiro que escreve. A Ellen é brasileira? Eu achei que era um Não, homem. não, a Ellen eu comecei a ler o livro, aí não consegui ler tudo e comecei a ver várias opiniões de pessoas formadas em literatura e tal. Essa Ellen Caldwell parece que, segundo alguns especialistas, até mais ou menos a década de 40, 50, tinha meio que um consenso sobre a Capitu. A Capitu, o caso era realmente adultério, a Capitu traiu o Bentinho, até pela sociedade da época, era isso que era a leitura. No final da década de 50, início dos anos 60, uma professora da Universidade da Califórnia parece que fez um mestrado e ela é especialista em literatura brasileira, que é essa Ellen Caldwell. A partir daí, parece que ela começou a desconstruir as pistas de Dom Casmurro referente à culpa da Capitu. Então, parece que todo o mestrado dela foi mostrando que a Capitu não tinha traído, ou pelo menos tinha indícios também, era como se fosse um grande jogo de detetive. E Uhum. ela veio trazer reforçar toda a genialidade do Machado como um grande estrategista, no sentido assim de deixar todo mundo achando que o caminho era um, e ela veio então, como feminista, vendo a posição da mulher ali, que na verdade o Bentinho, ele já tinha todos aqueles traços de personalidade bem antes mesmo do enterro do Escobar. Porque Sim, até do mar ele tinha ciúme dela, então o cara já era pirado. era. Ele já era piradão e com aqueles pensamentos recorrentes, olha como que vai aí tudo que a gente estuda junta, gente. Quando um pensamento ele não está agregando, ele não é para o bem, ele não é para o nosso bem, não é para o bem do outro, a coisa vai tomando uma dimensão dentro da gente que a gente vai meio que nos auto-obsediando, não sei se eu posso usar esse termo, que a gente acaba se prejudicando e a coisa pode virar patológica, porque parece que o Bentinho, eu não sou psicanalista, mas assim, o Bentinho tem traços, né, de patologia mesmo, que o ciúme dele virou patológico. Então veio essa abençoada mestra em literatura, essa Ellen Caldwell, dizer assim, mudar, e hoje a grande dúvida, quer dizer, se traiu ou se não traiu é o menos importante. O mais importante é a gente estar analisando toda essa estratégia do Machado de Assis, que escreveu isso lá atrás, e até hoje a gente está aqui discutindo toda a genialidade dele de trazer uma história. Foi isso que me emocionou conhecendo Dom Casmurro, Angélica. Então, assim, ó, para você. Isso é uma coisa, você tocou num assunto que eu queria falar, guardei na minha cabeça, mas não falei. Para começar, Travou. Travou de novo. É, Oh, meu Deus. a internet deve estar com um sinal um pouquinho fraco. O Gregório Santos levantou a mão. Gregório, você quer falar enquanto a Angélica volta? A gente dá um tempinho? O Gregório levantou a mão. Que ele tá bloqueado também. Ah, Alô? Alô? Oi. oi? o livro não fala que ela traiu, ele deixa assim indícios, né? Sim, sim. Voltei. Pronto, pode falar. Opa. O Posso falar? Gregório levantou a mão. Oi, Gregório, fala aí para gente. Oi, gente, tudo bem? Vou falar aqui com a câmera desligada. Eu estou aqui me preparando aqui para sair aqui, tá? Então, vou fazer intervenção rápida, né? Antes de mais nada, parabenizar pela iniciativa, né? E na linha do que a Geisa estava falando aí, e a Angélica já deixou aí bem estruturado, eu não posso dizer que eu tenho o mesmo sentimento da Angélica em relação ao Bentinho, não. Mas eu tenho. Até outro dia estava discutindo com umas irmãs minhas no sítio, em um sítio que nós fomos. O Bentinho seria, minha visão, seria aquela pessoa que você de imediato teria que dar uma medida protetiva contra qualquer mulher que for pensar em namorar com ele ou casar com ele, né? Porque visionário em relação a ciúmes, né? Porque ciúmes não, para se ter ciúmes
outra pessoa não precisa fazer. Basta você criar imagens na sua mente, né? Imagem na sua mente. E é isso que acontece. Quando você vai criando imagens, você vai conectando, fazendo as conexões neurológicas, né? Os dendritos e axônios vão se ligando nesse sentido. E aí torna-se imensidão. Então, minha visão também é essa. Antes eu tinha dúvidas sobre se bem. Eu consegui entrar, Antes não, eu, Fia. Opa, desliga aí, Leonido. Antes eu É, tinha dúvidas antes também eu embarcava nesse caminho sobre se Capitu tinha traído Bentinho ou não, mas nessa terceira leitura, aliás, a terceira vez que eu leio Dom Casmurro, eu tenho certeza que não houve traição, apenas imagem. No início do livro já há indício de que Capitu não faria isso, não faz isso, né? No próprio livro, né? O que se esperava de uma pessoa que tinha ligação, que convivia na casa do Escobar, né? Com a morte trágica? Era lógico que era só sair lágrimas. E a partir disso, soltar lágrimas, chorar, né? E a partir disso, se o outro é ciumento, ele vai potencializar isso. Para não adiantar, só mais duas coisas só. A Angélica ia até falar aí, uma cena assim trágica, né? Assim, bem forte, é quando naquele suspense se o Bentinho ia colocar ou não o veneno para o filho dele, sabe? E eu não sei que designação dar para esse livro, né? Se é tragédia, né? Ou que tipo, ou que gênero, porque o Machado de Assis mata todo mundo, até Parece. pessoas mais jovens morrem, Cadê ela? que ele Não, morre, entendeu? Bolsonaro Então é isso, e parabéns mais uma vez, tá? Mais uma vez a todos aí. obrigada, Gregório. Obrigada, obrigada. O Gregório está querendo dar até uma medida protetiva contra. Eu achei ótimo, porque eu ouvi algumas postagens e alguns depoimentos de juristas analisando Machado de Assis com o olhar jurista, com o olhar do direito. Eu achei super interessante. O Evaristo parece que levantou a mão, Evaristo, ou não? Você. Vamos aí, você. Pode abrir o microfone. Eu Pode fechei. abrir o Tem microfone. Eu uma fechei questão todo mundo. ok, acho que abriu, né? Abriu. Essa coisa da releitura é essencial em Machado, né? Quer dizer, a desconstrução do texto dele nos leva a ler o mesmo texto várias vezes em tempos diferentes das nossas vidas e você vai capturar nuances que você não capturou. E aí ver não vai ser nunca olhar nem enxergar, né? Você até viu aquela passagem, mas você não teve tempo nem maturidade para se aprofundar naquele conhecimento do que ele está apontando ali e definitivamente enxergar, e você não chegou mesmo, né? Então, eu li Dom Casmurro pela primeira vez, eu tinha, sei lá, 13 anos. Para mim, tudo aquilo é uma história de malucos, que não sabiam o que estavam fazendo da vida. Se eu entendi 20% do que estava acontecendo mesmo. E aí, só depois da maturidade que você vai conseguindo. E aí, esse processo, ele vai sendo adensado na crítica literária, porque parece que a gente está sempre encontrando uma camada que não foi encontrada antes. A última melhor camada em Machado vai estar nas traduções para o inglês, agora daquela moça que ficou super famosa agora, com Pelo da tradução Instagram? dela. Exatamente, ela é excepcional, ela realmente é impressionante, o português dela é incrível. E ela vai, na tradução para inglês, fazer várias menções na tradução que são, na verdade, explicações do texto. E na tradução não faria nenhum sentido fazer uma tradução literal se ela não fizesse uma menção historiográfica e de determinadas questões culturais que, para nós brasileiros de hoje, do século XXI, são inalcançáveis, porque a gente não está no século XIX. E aí, porque ela está fazendo a tradução, ela consegue fazer isso, o que normalmente na edição brasileira não tem, essas explicações de certas passagens, né? Mas falando sobre Otelo, Shakespeare e Machado, e a coisa da releitura, o Karnal chama atenção para uma questão que Karnal é um especialista em Shakespeare, e ele chama atenção que o famoso livro, a famosa peça Romeu e Julieta, não é uma peça sobre amor.
é uma peça sobre a tragédia humana quando a gente faz uma péssima escolha e quando a gente não escuta os pais e que não escuta as regras da época, né? Então, é porque eles desafiaram os pais que todos morreram, né? Então, aquilo não é uma história de amor, aquilo é uma história da tragédia humana quando a gente desrespeita tudo e acha que pode afrontar todas as ordens humanas daquele tempo. E aí, quando você chega em Machado, você está nesse mesmo dilema de confrontar determinadas ordens. E quais são as consequências de confrontar isso? É levar à loucura do ciúme. E a loucura do ciúme leva à morte de todos, percebe? Então, essa releitura do amor como um fato platônico, que a gente olha como um amor como se fosse uma atração, o amor eros, o amor atrativo, nesses caras, eles estão discutindo as consequências das más escolhas amorosas que cada um faz. Sim. E como a gente vai criando esses universos paralelos que levam ao Romeu e Julieta se suicidar sob a crença de que iriam voltar, né? Enfim, a contribuição é que Machado nada está dado, porque exatamente a leitura até sua vai depender da sua maturidade da época que você está lendo, né? E o texto vai te arrebatar por isso, pelo lado mais fraco que você tiver naquele momento intelectual que você está. Verdade. Perfeito, perfeito. Eu queria fazer um comentário sobre o que o Evaristo falou, de Romeu e Julieta, o Evaristo. É que lá na Itália, em Verona, né? Na Itália tem aquelas cartas, você pode deixar cartas, ficam umas moças lá respondendo as cartas que se você tem um problema de amor, você deixa com elas, né? Mas assim, foi uma tragédia. Os dois, a Julieta e o Romeu não têm conselho nenhum para dar. Como é que o turista vai lá pedir conselho? As pessoas escrevem cartas e eles ficam e as pessoas respondem, né? Elas fazem de conta que elas são a Julieta e elas respondem as cartas para as questões de amor. Mas não tem coerência nenhuma, porque eles morreram, eles não são exemplo. Eles não são exemplo. Foi É muito feito até um legal. filme, tem um filme Cartas de Tem, Juliette, tem, né? tem. E não tem Cartas de sentido nenhum, Juliette. mas só queria fazer eu não terminei não concluí o que eu queria falar, o seguinte, que desde o começo, é, eu sempre achei que a Capitu era inocente, desde a minha primeira leitura, acho que também, porque eu tomei antipatia do Bentinho, desde a minha primeira leitura. E depois eu fui lendo no livro, não diz nada que ela traiu, gente. Se não está escrito, é porque ela não traiu, né? E o Bentinho dá para ver, o Machado também fala que desde o começo ele é uma pessoa fechada, introspecta, que imagina muito coisas e não fala. E isso depois contra o Bentinho, né? E a loucura dele de tomar o remédio, o veneno. E eu até esqueci de falar que ele também pensa em matar o filho. Ele é terrível. Ele é terrível, Bentinho. Ele não é uma pessoa normal. Desculpa já tá interrompendo, mas é importante lembrar que os capítulos foram publicados separadamente, né? Sim, sim, sim. Então, era uma novela. Aquilo é um seriado da Netflix. Sim, Isso aí tem que criar tensão. Você tem que maratonar, né? sim. Você tem que esperar pelo próximo. É isso mesmo. É isso mesmo. Aquele teu slide sobre os olhares, onde você trouxe o olhar da Capitu, quando eu comecei a ler aquilo, é, eu falei assim, nossa, mas ele está muito errado, porque os olhos de uma menina de 14 anos, a mulher geralmente amadurece mais cedo do que um homem. Então, o menino de 14, 15 anos é um moleque. A menina já começa a ser uma mocinha, então você vê uma maturidade diferente. Eu vi naquele olhar um olhar de curiosidade para a vida, de querer conhecer a vida, de estar enamorada, de estar querendo viver. Ela era apaixonada pela vida. Sim, Então, esse o apaixonado pela vida, ela era muito dada. sim. Até hoje, quem é que já não escutou? Você é dada demais. Algumas aqui já devem ter escutado. Até hoje, passando séculos, de vez em quando eu escuto, você é dada demais. Ainda bem que eu sou dada, porque eu tenho mais é que ser dada para o mundo. Então, imagina no século lá atrás, nos preconceitos contra as mulheres que tinham que ficar dentro daquela caixinha. Se hoje a gente já recebe crítica, imagina lá atrás. Coitada da Capitu. É.
Ainda É bem que a gente está verdade. aqui É. abraçando a Capitu e mostrando que pode ter um resgate, né? Que você pode ter um olhar curioso para a vida, e não quer dizer que você não tem a tua moralidade, que você não tem respeito por quem está com você afetivamente. Você pode sorrir para outras pessoas, não quer dizer que você está traindo outras pessoas. Então Ela queria casar com o Bentinho, mas de jeito nenhum não quer dizer que ela era uma pessoa má. O José Dias, o que ninguém que não fala, né? Ele não gostava da Capitu, o seguinte, do mesmo jeito que ele via que ela tinha segundas intenções, ela também via que ele era um aproveitador. Tem um momento que ele insiste com a mãe do Bentinho, eu não falei, para a mãe do Bentinho mandar o Bentinho estudar na Europa. Mas por quê? Porque ele queria vir para a Europa ficar passeando às custas da família do Bentinho, né? Então, ele é assim, ele colocou tanto defeito na Capitu, porque ele sabia que ela poderia atrapalhar os planos dele. Entendeu? Então a gente vai ver no Capitu através dos olhares do Bentinho, do José Dias. Aí fica com aquela pulga atrás da orelha, né? Fica com essa definição martelando na cabeça da gente. Mas essa era a ideia do Machado, levantar suspeitas, mas ele não prova nada. Então, para mim, se não está escrito, não aconteceu. É claro, se não está escrito, não aconteceu. Só que o Machado, jogador enxadrista que ele era e problemista de xadrez que ele era, ele sabe muito bem montar como é que fala? Echiquier, como é que fala isso? o tabuleiro de Xadrez, né? Ele xadrez. sabe Tabuleiro. montar o jogo de xadrez. Ele soube muito bem, né? É aquilo que você falou, né, Geisa? Mais de 100 anos depois, estamos nós aqui Jogando o jogo debatendo. detetive, né? É, Tentando identificar. Lembra daquele jogo é, detetive? É genial demais. O Amaury quer falar, e mais quem que levantou? A Heralda, a Mauri, a Heralda e a Ana Cláudia. Então, vamos, a Mauri levantou A primeiro. Leonilda. Leonilda. Oi, Estou a no Mauri. lugar da Heralda. É só para. Estão me escutando? É só para dizer de leitura do Machado, né? Hoje a gente consegue confirmar que não aconteceu, né? Que não houve a traição. Mas no tempo dele, com certeza diria que aconteceu. Quer dizer, por isso, como que a evolução histórica faz afirmar algumas coisas e contrário também. Principalmente que o Machado ele está habilidoso em saber escrever para sobreviver ao seu tempo também. Na minha opinião, ele de fato ali já diagnosticou a figura do homem possessivo, uma pessoa dominadora e opressora da mulher. E eu agradecer a oportunidade, foi muito bacana, eu trazer até agora, muito bacana. A Mauri, a sua voz está muito, a ligação estava muito ruim, acho que para todo mundo, né? O Bentinho, para mim, ele era um filho de mamãe. Ele era tão filho de mamãe que quando ele já está já na fase adulta, ele construiu a casa exatamente igualzinho era a casa de infância, até para não romper os laços. Ele nunca enfrentou, ele nunca rompeu alguns laços de submissão com a mãe, ele nunca deixou de ser o filho. Como é que ele poderia ser o marido, o homem? é. E como que acontece isso, né? Aqueles homens, nossa, a gente já vai entrar para. Mas assim, aqueles homens que às vezes a ligação é tão forte com a mãe, mas é uma ligação um pouco doentia, que nunca assume o papel de homem. E aí eu não estou falando nada com relação à masculinidade, mas a postura de poder estar com alguém, né, de gerir uma afetividade como homem e mulher, ou enfim, com uma outra pessoa. Então, para mim, ele sempre foi um filhinho de mamãe. Então, é isso. E pegou uma Capitu. Então, É. imagina. E pegou uma Capitu que gostava dele. Acho que ela até tinha um interesse lá atrás também. Ela era uma moça que veio de uma família pobre, como você falou, né, Angélica? Apesar de eles serem vizinhos. Então, tinha aquela coisa de ascensão social. Mas começou lá atrás. Eles não se conheceram aos 30 anos e ela, poxa, eu vou casar com ele. Não. O amor foi crescendo e o fato dele ter uma posição social melhor só era a cereja do bolo. Então, eu não Hum. acho que foi nenhum golpe como, né, eu vou enganar porque eu vou ascender socialmente. Não, que bom que ele tem uma posição boa e eu também estou junto e gosto dele. Eu, ve, Sim. eu sinto essa, né?
Os olhos vivos da Capitu, para mim, eles não adentrariam só numa coisa de interesse puro, como é daquele Não. agregado, né? Como é daquele agregado. Uhum. Agora é a Leonilda. A Leonilda, depois a Ana Cláudia. Primeiro eu quero pedir desculpas por ter confundido o horário. Eu estava no médico, achei que era mais tarde. Quando você fala dos olhos vivos de Capitu, eu acho que faz um contraste com o Bentinho Casmurros, ciumento. Realmente, concordo com você, filhinho de mamãe. Um filhinho de mamãe jamais será um bom marido, será um bom pai. Porque ele é extremamente egoísta, né? Como você mesmo diz no início, eu querer fazer tudo que ele viveu quando era garoto, ele não desapegou da criancice, ele não cresceu, ele está à procura de si mesmo, Uhum. né? Então, quando eu vi lá escrito que ele assistiu a peça, né, de Shakespeare, e ele viu quando o Otelo ele mata a mulher e corta o coração, como se achar o amante lá dentro, a vontade de Bentinho é aquilo, cortar o coração da Capitu para provar que realmente que ela traiu. O imaginário dele estava acima de qualquer razão. Eu queria falar uma coisa sobre o Evaristo falou, que essa moça dos Estados Unidos, nós vamos entender muito mais, que ela tem. Ele deu a entender que ela tem mais, assim, não sei se é capacidade, que é, para entender o Machado e explicar melhor para mim. Não concordo com ele. Eu acho que nós, machadianas, estamos entrando a fundo no Machado, estamos buscando tudo a respeito de Machado, que amamos o Machado, veneramos o Machado, nós estamos cheia de propriedade para falar sobre ele. Se mandar escolher entre uma de nós, essa moça dos Estados Unidos, eu escolho uma de nós. É isso que eu tenho a dizer para você. Deixa eu só fazer uma defesa aqui, deixa eu só fazer uma defesa. Só uma ressignificação, né? Eu acho que o que o Evaristo colocou não é que seja melhor, ninguém é melhor do que ninguém, mas assim, na forma com que ela fez a tradução e fazer esse contexto histórico para cada fala, fica mais fácil para o leitor que não está no século XIX de entender um pouco mais né? De entender um pouco mais a fala e a escrita do Machado. Então, eu não entendi que ela é melhor do que os nossos autores ou do que nós machadianas, não. Acho que não foi esse. Tô certo, Evaristo? Só para. Tá, tá. Desculpa, Evaristo. Eu sou Não, muito ciumenta em absolutamente. relação ao Machado. Absolutamente. Você está vendo são as camadas da linguagem? É essa a questão. Machado também não foi entendido no século XIX, hein? E é assim, e Tá sigamos. vendo? Mas Você tá. era isso. Eu estava só dizendo que das edições para se ler o texto mesmo, o texto em si, não a leitura sobre o texto, não a crítica literária, eu não estou falando de crítica literária, estou falando do texto mesmo. Para o leitor comum, ter as referências ajuda muito, porque é um texto denso demais, com referências demais. E ele sozinho, com as referências, ele fica muito perdido. É só isso que eu falei, e ela fez um grande trabalho no sentido de contribuir com essas referências, que nem sempre se acha. Tudo bem. Maravilha, maravilha. Agora, a Ana Cláudia. Ana Cláudia, obrigada, Evaristo. Obrigada, Leonilda. Você, Ana Cláudia. Oi, então, eu fiquei escutando todos esses comentários e eu acho muito interessante porque eu li esse livro quando eu tinha 13 anos na escola. E foi um livro que me marcou profundamente na época, porque essa questão do qual era a realidade, havia, né, toda essa discussão que a gente está tendo hoje, como são esses personagens, as características psicológicas, houve traição, não houve? Será que o que acontece é só o olhar que cada um tem do outro? Na verdade, é muito do olhar, né? Você enxerga numa pessoa o que você quer, o que você não consegue deixar de enxergar. Bom, aí agora eu não reli o livro, infelizmente não estava com ele, demorando olhadinha no resumo, mas eu li umas outras coisas do Machado de Assis. Porque quando eu cheguei aqui, quando eu cheguei aqui na Europa, ainda não falava francês muito bem, falava inglês com meu marido, e ele comprou uns livrinhos que eu redescobri agora, que tem o texto e uma tradução em francês.
E eu falei, ah, bom, interessante, porque agora, bom, agora né, o francês é ok. Aí eu estava lendo e alguns contos. Então, assim, a gente entende toda aquela referência, toda a forma, na narrativa do autor, como ele. Eu achei muito interessante você. Cada um tem um olhar, né, sobre a história. E teve esse olhar do filho da mamãe, e eu fiquei enxergando o Dom Casmurro, né, o personagem dele, como aquela pessoa que é quando ele não conseguiu valorizar o que ele conquistou. Ele quis muito essa mulher, né? Ele foi para o seminário, conseguiu ficar com ela, mas na verdade o fato dele ser tão ciumento, ele conquistou aquilo, mas parece que ele conseguiu estragar aquilo, né? Aquele sonho realizado, ele conseguiu estragar. Quando ele faz essa menção, né, de conseguir você transformar o belo numa coisa desastrosa, né? Então, assim, eu enxerguei de um pouco dessa forma, como ele colocou. E eu estava achando isso interessante, porque eu estava lendo essa história, como ele está muito influenciado pelo realismo, quando ele escreve tudo isso, e eu estava lendo um conto outro dia que eu tive a mesma sensação na leitura, como ele coloca, às vezes você tem aquela ideia romântica, né? Você poderia entrar naquela história do romance que é aquele sonho realizado, e ele mostra o outro lado da moeda do ser humano, que você consegue às vezes o momento não é aquele, ou você enxerga aquela realidade de uma outra forma, e aí começam essas discussões todas, aí a gente consegue achar um perfil psicológico para cada personagem, enquadrar isso nas nossas realidades, então acho isso assim, muito fantástico, né? Como a gente consegue trabalhar tudo isso, ter uma dinâmica nova numa história contada há muito tempo atrás, então é muito interessante mesmo. É genial, é genial. Genial, Machado de Assis, né? É. Eu queria até falar, esse conto que eu li, eu achei muito interessante, vale a pena ler. E é curtinho. Chama-se Letra Vencida. Não sei se é fácil de achar. Eu tenho um livrinho assim que é muito fácil, fácil de ler, que é um tal de três contos, trois contes. É uma tradução para o francês, para quem, sei lá, quer exercitar o francês, vale a pena. Porque é bem traduzido, achei bem feito. Até eu reencontrei esse livro aqui, que já estava há muito tempo, por causa da Angélica, então. Ah, que bom. Que coisa Obrigada. boa, né? Olha que Me boas fez reler inspirações. Machado de Assis, que há muito tempo que eu não li, então muito bom. Que bom, Obrigada. que Sobre bom. esse olhar, eu não sei se eu falei no nosso último encontro, mas eu sempre, ou foi no Café Oxitocina, não lembro, mas assim, tem aquela frase do Rubem Alves que a gente trabalha bastante lá na mentoria Reconectando, que é: nós não vemos o que vemos, nós vemos o que somos. Só Exato, veem as belezas do mundo aqueles que têm belezas dentro de si. exatamente. Então, assim, a gente só vê o que eu tenho dentro de mim. Eu só consigo ver o belo se eu tenho um belo maior, se eu E tenho um esse, pouquinho mais de maturidade, se eu tenho ciúme de tudo, se eu não consigo me esse é o perceber como Bentinho. inteira. Esse é o Bentinho, Esse é o esse é o Bentinho. Bentinho. Ele não consegue ver o bom do que ele está Consegue. vendo porque ele não está bem. Ele É, não vai ele não está bem. conseguir realizar aquele sonho dele porque ele não consegue ver que ele está realizando o sonho dele, né? Então tem que achar um problema. Aí a gente não sabe, será que ela traiu ou não traiu? Nem é mais o caso, mas o caso é aquela doença, né? A gente, É, na verdade, eu acho que nem ele coloca a coisa para a gente não ter certeza, né? Não dá para ter certeza, mas eu acho que a situação, ele realmente, o autor não quer que você tenha a certeza, mas ele eu acho que ele quer a discussão, ele quer que você entre nessa, exatamente, isso que foi o que eu senti. Machado de Assis não quer que você, ele quer deixar dúvida. É que nem final de filme francês, né? Não te dá um final. Então é aquela coisa ali, fica para você tentar descobrir, né, alguma coisa além do que você do que está escrito. Então, eu acho isso muito legal. Posso falar uma? Oi, Claudinha Oi. Gasparoto, pode falar. Você não falou hoje ainda. Não, é verdade. Estou escutando tudo, estou captando de todo mundo. E realmente, quando a Ana Cláudia falou, né, sobre depende do olhar de cada um, né? Eu lembro que na faculdade, quando a gente leu, não, não foi nem na faculdade, foi no magistério, a primeira vez que eu li, a maioria da classe falava que a Capitu era, Aham, aham. né? E eu, como eu não achava,
Eu fiquei até intimidada de dar a minha opinião, porque eles iam falar, nossa, então você, Você aham. também é. Eu falei, gente, mas é mulherada falando, era a maioria mulher, né, que faz magistério, tinha, acho que um menino, e falavam isso e achavam que E o era Bentinho era um mulher, né? coitado. Eu falei, gente, vocês não estão olhando com bons, não é bem isso. E justamente para a gente ver como a diferença do olhar de cada uma. Evaristo, me desculpa, eu sou sua fã, mas lá eu tenho que discordar de você sobre o Shakespeare. Porque eu sou longe de mim de ser a pessoa mais romântica, eu realmente não sou. Não sou também a secona, mas não. Porque quando você falou da desobediência, né, que é mais uma história de desobediência do que de amor, né? Mas eles desobedeceram, ao meu humilde entender, desobedeceram a uma história de ódio entre duas famílias, né? Eles desobedeceram a algo horrível. Não é que eles desobedeceram porque, ai, a gente é rebeldinho, eu quero ir contra meu pai e minha mãe, né? Era um amor que realmente era verdadeiro, né? Porque eles botaram muita coisa em risco para poder viver esse amor. E não foi por rebeldia, mas sim pela pureza do amor deles. Tanto é que quando eles fogem para se casar, e o Frei Lourenço aceita casar os dois escondidos, a declaração de amor que ele faz para ela quando ela chega e é como ela responde, para mim é o suprassumo do romantismo. Se vocês quiserem, eu posso até falar, porque eu lembro ainda de cabeça tanto que eu amo. Ela chega e ele fala: perfuma com o teu alento o ar em torno e deixe que a melodiosa música da sua voz conte a tão sonhada felicidade que ambos experimentamos por causa desse grato encontro. E ela responde: o amor, mais rico em matéria do que em palavra, se glorifica de sua substância e não de seu ornamento. Somente os mendigos podem contar suas riquezas. Meu verdadeiro amor cresceu até o excesso, de tal modo que eu não mais posso contar a metade do meu tesouro. E na minha adolescência, lendo isso, falar que isso não é uma história de amor, Uau, peraí, que nossa, até Tá memorizada, bravo. criatura. porque não é uma rebeldia, não é uma Com, desobediência da com todo o rebeldia. respeito ao carnal e toda a bagagem acadêmica dele, eu também me identifico. Olha como que a gente analisa baseado no que a gente tem, como é que a É, gente vê a vida é, também, não é? é, Eles desobedeceram, realmente. Mas se o meu pai, por exemplo, bate na minha mãe, ele é um drogado, ele é o sei lá o quê, eu vou desobedecê-lo, eu vou proteger minha mãe, eu vou fazer exatamente o contrário do que ele está fazendo, né? E nesse caso aí, eles não queriam continuar com esse horror, com essa guerra entre essas famílias. Eles não queriam continuar. Eles falaram, talvez o amor possa vencer isso. Utópico, talvez. Não conseguiram. Virou tragédia, morreram, foi horrível. Mas, para mim, fica a história do. Quem sabe o amor vai vencer, vamos lutar por isso e vale a pena lutar, mesmo que seja com a própria vida, né? Désolé, Evaristo. Mas Gente, Evaristo, isso é uma delícia. Eu acho uma delícia isso. Eu também é muito concordo que a bom. gente tem que ter vários olhares mesmo. é Mas, maravilhoso. é, Mas mas veja, a ideia de amor que você está projetando é uma ideia de amor do século XIX. é, Não existia esse amor que você está projetando no século XVI, quando Shakespeare escreveu. Então, só tomar esse cuidado, porque a gente realmente vai capturar um sentimento a partir de uma ótica, uma cosmovisão da relação humana que nós estamos entranhados, que é esse amor do século XIX. Os casamentos não eram feitos por amor, os casamentos eram arranjados. Não É, existia isso. exatamente. Foi uma grande ousadia, né? Foi um ato de rebeldia, mas não quero ir contra meus pais, não, por causa, em nome do amor, do sentimento deles, né? E eu acho isso maravilhoso. é, É é, tal de A desobediência. Débora levantou a mãozinha, não foi, Débora? Não? Ah, não, fui desculpa. eu, Oi, fui eu. Ana Cláudia. Interessante, a gente está falando, né, dessas ideias de amor, aí voltando a falar do Machado de Assis, porque eu li esse conto e ficou na minha cabeça a ideia do amor do Machado de Assis, sempre com um lado mais muito realista, né, e mostrando, porque foi uma história de amor, de uma promessa de amor de dois jovens, mas um tinha que ir para a Europa, o outro ficava.
E só que eles, como eles prometeram, eles guardaram essa promessa a vida toda. As famílias eram amigas, deixaram de ser amigas, e muitos anos se passaram. E por fim, eles se reencontraram, mas num outro contexto. E o Machado de Assis coloca, na verdade, eles ficaram presos à promessa, mas a vida continuou seguindo. Quando eles se reencontraram, eles se casaram, sim, mas disseram, foram felizes? Eles disseram, não foram nem felizes nem infelizes. Na verdade, quando eles se reencontraram, eram duas pessoas que eram mais de 10 anos mais velhas, que tinham vivido outras experiências, não afetivas, mas a vida tinha tomado um outro rumo. Então, assim, aquela promessa daquele amor talvez já não fosse mais o mesmo amor. Então, assim, ele coloca, eu falei, nossa, isso é mesmo Machado de Assis no realismo, porque É. você começa a enxergar o amor, mas numa outra forma, né? Que se o momento muda, muda tudo. Aí a gente sai desse amor romântico, né? Do É, Shakespeare. E é isso aí, outro olhar. é. Gente, 21 e 27 aqui. Angélica, eu vou passar para você para a gente depois fazer o nosso encerramento. É, Antes de passar para a Angélica, eu só queria agradecer a todos, agradecendo a Andréia, a Angélica por essa nossa oportunidade. Assim que eu conseguir subir, eu estou indo amanhã para o Brasil, mas eu vou tentar pelo menos deixar isso postado logo amanhã cedo para vocês, via WhatsApp. Para quem não pôde assistir, então, para poder ter essa conclusão e essa nossa troca cheia de olhares diferentes, e é isso que faz com que o trabalho seja rico, essa diversidade nos olhares. Nem sempre é fácil a gente administrar, mas aqui foi maravilhoso, aqui foi muito bom. Deixa eu ver se eu tenho que deixar alguém mudo. É, Muito obrigada por essa oportunidade. Então, assim que a gente postar alguma coisa sobre o nosso Lectocinas, meu nome é Machado de Assis, deixem seus comentários lá, que para o futuro, se a gente for dar uma continuidade num futuro não tão próximo, o segundo semestre já vai ser um pouco mais apertado, mas quem sabe, de repente, o ano que vem a gente retomar com outro livro, enfim, vamos ver como é que a coisa vai andar. Mas muito obrigada, Angélica. E obrigada a cada uma de vocês que está aqui, a cada um de vocês presentes aqui com a gente, tá? Angélica, é com você. Eu quero só voltar na questão da. Vocês falaram que foi um pouco polêmica, né? Eu acho muito legal quando as pessoas, quando há divergência de ideias. Eu costumo sempre dizer que se todos nós pensássemos igual, nós estaríamos ainda na Idade da Pedra, porque é a divergência que faz, né? Não é o consenso que faz crescer, é a divergência que faz cada um com uma ideia diferente, que faz a gente crescer que nós estamos no mundo evoluído que a gente está hoje por causa disso, graças à divergência. Então, que haja mais divergência de ideias, isso é muito enriquecedor. Eu, com prazer, para mim é um prazer ser confrontada com uma visão diferente, eu sempre aprendo. Como dizia o Juscelino Kubitschek, eu não tenho compromisso com o erro. Se você me mostrar uma visão diferente, eu agradeço. Então, eu acho um barato isso. Eu ia escrever um speech para o final, mas eu vou improvisar aqui. É, Acho um barato muito bom o Clube do Livro. Eu aconselho a alta literatura, o que muito bom na alta literatura, nos grandes clássicos, não é para ter citação de Cervantes, de Shakespeare, de Jorge Amado, não é isso que é importante. O importante na alta literatura, nos livros clássicos, é que eles te dão possibilidades de ação, possibilidades de visão, possibilidades de. Você não vê a coisa micro. Se você está vivendo uma situação complicada na sua vida, você não vê de dentro, porque outros personagens que estão na sua cabeça já viveram aquela situação. E isso nos permite nos tornarmos pessoas mais maduras e até mais eficazes nesse mundo mesmo, entendeu? Então, assim, eu aconselho a todo mundo, e faz bem você ter esses conselheiros na sua cabeça, Shakespeare, Cervantes, Jorge Amado, Machado, isso é bom, isso você se sente mais seguro nesse mundo onde tudo é feito para nos deixar loucos e doentes. É bom você ter esses conselheiros como amigos, né? Então eu aconselho a todos, gente, viva a alta cultura, viva a alta literatura e que a gente tenha mais encontros como esses.
Coisa boa. Vocês estão com alguma tacinha aí de água para a gente fazer o nosso brinde Ah, final? tá, eu Alguém tô, está com eu tô. água aí? Alguma Peraí, eu tô. coisa? Peraí que meu copo tá aqui. Meu copo tá aqui. Angélica, olha o coração que a Claudinha fez para você. Que lindo, Angélica. Vou fazer Ah, um brinde à Angélica. A toda essa dedicação nos trouxe toda a paixão, toda a dedicação dela e todo o conhecimento que ela tem. Assim, Angélica, muito obrigada pela tua disponibilidade. E obrigada a cada uma de vocês aqui presente, viu, obrigada a gente? todo mundo, isso mesmo. Obrigada Obrigada. a todos vocês. Hoje foi Tintim, maravilhoso, gente. como todos os outros encontros, mas essa mesa redonda foi assim o Foi ápice. demais. Eu Foi também demais, muito bom, adorei. muito Tintim. bom. Um grande beijo e eu vou então agora tentar subir para o YouTube para logo amanhã cedinho vocês já terem o nosso link e aquelas pessoas que não assistiram terem essa disponibilidade, tá bom? Grande beijo, gente. Obrigada. Obrigada, Obrigada. Obrigada. Tchau, gente. Até Obrigada. o próximo. Obrigada, Tchau. obrigada, Angélica. Obrigada a Tchau, Obrigado, gente. Angélica. Café, Capitu, Obrigada. Capitu não traiu. Capitu não traiu. Pronto. não traiu, Não, não não traiu. traiu, Ai, também acho. a Não Capitu, traiu. eu vou convidar a Capitu Não para traiu, mas oxitocina. deveria, porque esse Bentinho é É, insuportável. merecia, ele Isso que, merecia. exatamente. Ela não Todas traiu, nós mas ele somos Capitu. merecia, ele merecia. E não só Merecia, trair. merecia. Muito chato. Merecia, deveria ter Ó, traído. então o próximo debate é esse. A Capitu, o Bentinho merecia ser traído ou não? A Capitu Sim, merecia O a Bentinho viver todas merecia as muito. experiências ou não? Muito. Ele Até merecia eu vou muito ser dar traído. Muito chato, chato demais. Eu tenho um ranço desse Bentinho. Um beijo, Beijo, gente. Angélica. Muito obrigada. Beijo a todas. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. gente. Tchau, boa noite, tchau. Tchau, gente.